Segunda-feira, 21 de outubro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, e é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nessa segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje tem 3 partes. Primeira, introdução ocasional. Um homem pede a Jesus que dirima um litígio de herança. Segundo, isto dá espaço a uma sentença do Senhor: guardai-vos de toda a espécie de cobiça, pois a vida não depende dos bens. Terceira, parábola do rico insensato, cuja conclusão é: igualmente insensato é o que acumula riqueza para si e não é rico diante de Deus. O pecado do lavrador rico da parábola não é ser rico, nem assegurar seu futuro, mas desinteressar-se de Deus, a quem não agradece nada, e dos irmãos, com quem não partilha a sua riqueza, porque a sambarca somente para si. Tendo acumulado os bens para muitos anos, repousa, come, bebe, regala-te. Converteu-se num idólatra de seu dinheiro e haveres. É um homem insensato, que não sabe dar à sua vida outro sentido que não o desfrute egoísta. A questão que Jesus nos coloca hoje é ser ricos ou pobres diante de Deus, isto é, a atitude evangélica perante os bens materiais, poucos ou muitos, que possuímos. O conceito que Deus tem de pobreza e riqueza não coincide com aquele que nós vulgarmente temos. É pobre diante de Deus aquele que amontou a riqueza para si só, fechado aos valores do reino e a partilhar com os outros. É rico, por seu lado, aquele que mantém a sua vida e o seu coração abertos a Deus e sabe colocar ao serviço dos irmãos a sua abundância ou a sua escassez. Os ídolos do coração humano são múltiplos. O dinheiro é talvez o número 1, mas junto a ele estão o domínio e o poder, o prazer e o sexo, a cobiça e a avareza, e inclusive, quando se absolutizam a ciência e a técnica, o trabalho e o desenvolvimento econômico, a cultura e o lazer. Do mesmo modo que todos queremos ser felizes, todos desejamos ser ricos. É o que também Deus quer, que todos os seus filhos vivam bem, sem que lhes falte o necessário, pois a indigência material não é um bem em si mesma. Portanto, o bem-estar não é uma aspiração desprezível, contanto que não se consiga à custa de outros valores superiores, tais como a liberdade de espírito, a disponibilidade, a abertura e confiança em Deus, o partilhar com os que não têm, o respeito pelos direitos dos outros, o sentido da justiça social e da responsabilidade cívica, a caridade e o desprendimento do supérfluo para o uso dos outros, em especial dos mais pobres. É universal a tentação do consumismo, pois vivemos alienados por uma sociedade de consumo que dá primazia ao ter sobre o ser. Por isso, quase ninguém se livra de ser manipulado pela propaganda do bem-estar
que faz consistir a felicidade na opulência, no produzir e consumir, ter e gastar e poder equilibrar as receitas com um avultado regime de despesas. A sociedade ocidental é uma fábrica de sonhos para ricos insensatos, de fato ou de desejo, mas empobrecidos interiormente, intoxicados pela cobiça e a ânsia de possuir, submissos adoradores do Deus dinheiro. No fundo de tudo isso está subjacente um enorme erro. Identifica-se o ser pessoa com o ter bens e coisas. Desta forma, a personalidade e a felicidade submetem-se ao ter e ao consumir, gastando não só nas necessidades peremptórias e razoáveis, mas também nas fictícias e artificiais. Por fim, rezemos. Nós te pedimos, Senhor, que assimilemos a bem-aventurança da pobreza de espírito e da pobreza efetiva. Cura-nos da nossa insensata idolatria monetária e liberta-nos, Senhor, da tirania do consumismo, para que, livres da sedução das riquezas, entendamos que a vida não depende dos bens e sejamos enriquecidos com os dons do teu reino. Queremos partilhar o nosso pão com os outros, investindo nossos haveres nos mais pobres. Assim seremos ricos diante de ti com o secreto tesouro da felicidade, amar a Deus e aos irmãos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.